Olá, paz do Senhor. Bora aí para mais um vídeo, mais uma gravação com uma visão aí em primeiro plano. Parece videogame. Como é que vocês estão? Tudo em paz? De bem com a vida, de paz com Deus? Glória a Deus por isso, né, meus irmãos? Mas vamos começar aí mais um projeto, aí mais uma etapa da nossa viagem. Nós estamos indo sentido São Paulo, saindo aqui de um dos postos da rede Dom Pedro, e temos novidades aí, né? Como vocês viram no vídeo anterior, coisa boa para nós. Desculpa se a câmera tá balançando, porque falta habilidade do cinegrafista. E aí? Então, quero continuar aí os comentários do vídeo anterior a respeito do quarto eixo. O que aconteceu, por que deu certo, por que demorou tanto. Então, vamos lá. Nós tivemos aí em 2025, em março de 2025, foi quando eu comecei a trabalhar com esse caminhão. Que se você não... Deixa eu baixar o vidro aqui, porque tá muito escuro, não tá o painel? Vamos ver como é que vai ficar aí. Ó, a 1113 aí. Então, e já tem um ano e pouco já que nós estamos com esse caminhão. Nós já estamos trabalhando com ele. E só agora veio a quarto eixo. E por que dessa demora? Porque o que é que aconteceu? A empresa que eu trabalho, né, o projeto inicial desse caminhão, quando foi feita a compra, era para ser lá no começo um caminhão que seria um caminhão mais simples, porque eu tava naquele outro caminhão, naquele outro DAF, que era o 105 510, e ele era um 6x4 e um caminhão traçado, projetado para arrastar carreta de mais capacidade de carga, que seria 9 eixos, só que não chegou a comprar 9 eixos, pelo mesmo problema que nós enfrentamos aí, se é que é um problema, o ano passado, que é a questão dos clientes, porque a gente atende aos clientes da empresa. Aí, quando era para comprar esse caminhão aqui, já não tinha mais o projeto de ser um caminhão, um trator para puxar um 9 eixo. E o Renato lá, que é irmão do meu patrão, e ele é quem negocia essa parte de compra, de venda. E eu trocando ideia com ele me disse: ó, Valdir, nós vamos trocar o seu caminhão, mas o que você vai pegar vai ser um caminhão mais padrão, mais básico. E seria ali um DAF, um 480, na configuração 6x2, e disse que como era lá, como é que fala, o padrão da empresa, porque os DAFs lá são todos brancos e teto baixo. Aí eu não disse nada, né? No momento eu fiquei calado e tipo recuei, porque eu gosto de caminhão equipado, caminhão bonito. E antes de mais nada, antes de reclamar, falar qualquer coisa, eu me calei e fui falar com Deus, né? Lógico, fui orar, fui abrir o meu coração para Deus. E Deus sabe das minhas vontades, das minhas intenções, daquilo que me motiva. E então voltei a conversar com meu patrão e com o Renato,
E eu pedi a eles um caminhão que fosse um caminhão colorido, né, de uma cor que não fosse o branco. E aí ele me deu um leque de opções, já melhorou, que eu poderia escolher, e o que tivesse ali na boa disponibilidade, pronta entrega, é o que seria comprado. Aí eu me lembro que tinha um meio laranja, um meio laranjado, tinha um meio verde e tinha um dessa cor aqui, que era o pacote completo. Essa cor aqui é o cinza, que eu chamo ele de Durepox. Se você misturar o Durepox ali, fica a cor desse caminhão. Aí, o que acontece? Quando o vendedor foi lá, ele disse que não tinha mais o caminhão para vender, que era o cinza de pacote completo. Só que aí aconteceu algo para melhor, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. O vendedor disse pro Renato, falou, olha, nessa cor eu vou ter um outro modelo, só que ele é o teto alto. Falei, nossa, top demais, né? Pensei comigo, porque é o que eu queria, um caminhão colorido, teto alto. Aí, para não ficar só nisso, ele ainda falou, só que ainda tem mais uma coisa melhor. Ele não é o 480, ele é o 530, porque ele é o modelo da DAF que foi projetado para o quarto eixo. Então a DAF, nessa demanda de quarto eixo, que está vendendo muito esse implemento, as carretas quarto eixo, com mais capacidade de carga, ela lança um modelo que é esse aqui, pensando nesse segmento, que é o do quarto eixo. Falei, bacana, bom demais. E o Renato me perguntando se dava. Falei, ó, Renato, vou fazer o teste, né? E aí ele até comentou que o medo dele é que por ser um caminhão forte, o caminhão não desce média. Só que aí ele me fez um elogio lá, disse que por eu trabalhar muito tranquilo e não, como diz, abusar do caminhão, né, forçar o caminhão, que ele creia que iria dar certo. Aí fechou o negócio, eu ansiosíssimo para ir lá pegar o caminhão. Chegou o dia, eu fui lá pegar o caminhão e quando eu chego, o Anderson, o outro Dom Pedro aí, o Dom Pedro da Estiva, é um Dom Pedro próximo do outro. Quando eu chego lá, que o Anderson veio me mostrar o caminhão, eu falo, não, Anderson, não é esse caminhão aí que você me mandou a foto. Você me mandou a foto, ele é diferente. Ele, mas como assim? Tá errado? Eu falei, tá errado. Ele, mas por quê? Eu sou meio detalhista. Eu sei que o DAF, quando ele é um pacote mais básico, no quebra-sol dele, ele é todo preto. Quando ele tem alguma coisa de série, que é uma edição, no quebra-sol dele tem um detalhe, tipo na cor alumínio. E esse aqui tinha. Aí eu falei pro Anderson isso, falou, ó, Anderson, o que você mandou pra mim não tinha esse detalhe, então eu sei que esse caminhão tem alguma coisa que não é o que você tava vendendo pro Renato. Aí falou, realmente é verdade, Valdir. Esse caminhão ele veio com um pacote de coisas que os outros não têm. E aí o que era na época, né? Isso há um ano e pouco atrás. Ele já veio com um tacógrafo diferente, que o tacógrafo dele não é mais daquele antigo, é o digital. E é um modelo novo do tacógrafo digital. Veio com mais uma gaveta como é que fala ali? Onde era só uma caixa embaixo da cama, é uma gaveta que para colocar as coisas igual a geladeira, do lado da geladeira. Ele veio com o painel em aço escovado, que é essa cor aqui, ó, que é uma cor diferenciada, volante em couro, o que mais? A multimídia,
Então veio, né, algumas banco do carona com suspensão pneumática. Então Deus tipo fez uma obra completa, vamos dizer assim. Porque eu tava no caminhão que eu gostava, que era o outro DAF. E aí peguei um caminhão zero, com mais tecnologia, com coisas embarcadas e mais potente pro quarto eixo. Pronto. Aí tudo certo, tudo bacana. Agora nós vamos partir pro quarto eixo. Nós estávamos naquela carreta a Librelato, que essa aqui também é uma Librelato. E nós estávamos com a Librelato, só que era uma Vanderleia. E ela é 2012. E uma carreta muito boa. Eu gosto muito da Librelato, a carreta que é muito reforçada. Ela é um pouco mais pesada que as outras, porque na empresa tem Randon, tem Rossetti, tem Pastre, tem Facchini. Então ali tem várias marcas de carreta. E eu estava nela. Só que aí ficou um caminhão preparado para uma carreta maior, só que com uma carreta menor. Ou seja, sobrando desempenho. Mas nós tivemos um problema em um cliente. Por quê? Quando do começo do ano já, um pouco antes de eu pegar esse caminhão aqui, um dos clientes da empresa resolveu fazer um teste e começou a contratar outras transportadoras para ver se dava certo, porque a Rodrimar sempre puxou para esse cliente a vida toda, desde que eu trabalho lá, que já tem 26 anos já, também para quase 30, né? E esse cliente sempre teve lá. Eu creio que na história toda da Rodrimar, que já é mais de 50 anos, sempre puxou para esse cliente. Mas aí resolveram diversificar as transportadoras e começaram a fazer testes. E as transportadoras, o que acontece muito hoje, tem muita transportadora grande e eles abaixam o frete para entrar nos lugares. E fizeram assim, jogavam o frete lá embaixo para fazer um teste, que se desse certo, pegava toda a carga, tipo a Rodrimar saía e a empresa teria uma transportadora por um frete menor. Só que, como toda logística, toda programação, tudo tem seus problemas. E quando você olha de fora, parece que tudo é muito fácil. Resumidamente, em um período de tempo curto, passou ali por esse cliente umas 15 transportadoras fazendo teste. E a Rodrimar ali sempre presente, puxando um pouquinho de carga. O meu patrão, o que ele disse? Se a gente trocar o seu implemento, que é da Vanderleia, para o quarto eixo, e acontecer de nós não puxarmos mais para esse cliente, a gente vai ficar muito limitado, porque eu só iria ter mais 2 clientes para puxar, fora esse, que o frete é menor. Então meu patrão ficou relutante em comprar o implemento. E vocês que acompanham o canal aí, vocês viram que eu lá na ansiedade, né, na vontade, eu queria logo. Só que aí eu entendendo que realmente fazia sentido. Só que as coisas vão acontecendo, né? E tem um ditado antiguíssimo aí que diz que o que é do homem o bicho não come. E essas transportadoras que passaram por esse cliente, todas saíram. E algumas até com prejuízos grandes para o cliente. Tipo de má qualidade de serviço, acidentes, chegando a tombar a carreta lá na descarga, mais de uma vez. Cargas devolvidas. Então, e a Rodrimar sempre lá. A gente sempre lá levando aquilo que eles pediam, atendendo. E agora no final do ano, que nós estamos agora em 2026,
no final de 2025 já estava mais consolidada a situação. Porque tipo, desistiram dessa ideia de fazer teste com coisa que é séria, porque essa carga aqui é uma carga séria, pelo fato de ser material que vai para o forno. O forno não pode faltar material, porque ele não pode desligar e ele não pode funcionar sem material. Se desligar, ele trinca e tem que refazer todo ele. Se faltar o material, ele aquece demais e trinca do mesmo jeito. Então desistiram desses testes aí e firmaram com a empresa um acordo, um contrato mais sólido. Aí foi que o meu patrão disse: não, agora dá, agora vamos. E aí começamos a estudar qual carreta que seria melhor, mais viável, custo-benefício, preço e tal. E aí veio essa Librelato, porque eu já trabalhava em uma e que eu gosto, e eu acho uma carreta reforçada, e eu com medo de ficar muito pesado, porque é um implemento grande. Mas deu certo, graças a Deus. Comprou a carreta, engatei, e para minha surpresa, quando eu coloquei na balança para tirar a tara, para carregar a primeira viagem, naquela ansiedade, o peso que dá o conjunto vazio é o que a gente vai saber, o que vai poder colocar de carga para chegar ao peso bruto do conjunto, né? Que seria a carga mais o implemento, que é de 58,5, 58 toneladas e 500 quilos bruto. E para minha grata surpresa, essa carreta aqui, ela é mais comprida do que a outra, bem mais. Ela tem um eixo a mais e pesou 1.500 quilos a menos do que a carreta que eu trabalhava. O que é a tecnologia, né? A mesma Librelato lançou uma carreta que é mais leve do que a Vanderleia, um quarto eixo mais leve que a Vanderleia. Então, com a diferença de tara que deu para baixo, mais leve, e a capacidade maior de carga, eu ganhei aí de transporte de carga 7 toneladas, porque era de 21,5 que pesava para 19, e agora eu posso andar com 58,5 bruto. Então dá para andar tranquilo entre 38 e 39 toneladas de carga, e eu que andava com 31, 32. Ou seja, Deus abençoa, Deus ajuda a gente, né? Não por merecimento, mas tô feliz demais, glória a Deus por isso. E estamos aí começando só esse projeto, como eu disse. Vamos cuidar direitinho. Tô fazendo testes ainda a respeito de média, pneu, consumo. Vou trazer tudo isso aí para nós. Eu já tenho uma ideia do que mudou no caminhão a respeito do consumo, do desempenho na subida, de como o caminhão está respondendo, porque ele é preparado para esse tipo de carreta. Mas, como eu disse, a gente passou de 53 para 58,5 de carga de peso bruto. Então a gente andava com 53 bruto e agora 58,5. Então já aumentou 5 toneladas e meia no bruto. E aí eu vou trazer esses parâmetros aí todos pra gente. E o que eu mais gosto, que a gente gosta de fazer, é viajar junto, né? Fazer os vídeos, mostrar as viagens, como é que funciona, os cuidados, se é perigoso, se não é, se quebra, se não quebra, se entorta, não entorta, se rala pneu quando manobra. Mas é só alegria, só satisfação, só prazer, né? Glória a Deus por isso. E tava ansioso aí para trazer para vocês. Fiz uns vídeos na estrada
de uns lugares bacanas que eu quero mostrar pra vocês também. Lugar diferente onde eu passei, beirando o mar, que fiz uma gravação antiga aí, mas tava aguardando pra trazer pra vocês. E nos próximos episódios aí vai ter tudo isso. Bacana? Então fica assim. Esse é só mais um vídeo aí, que de vários outros que estão vindo pela frente para a honra e glória do Senhor Jesus. Se não é inscrito, se inscreva. Venha fazer parte aí do nosso ministério, que é o Valdir Carvalho Viajando com Cristo. Não deixe aí já de deixar seu joinha, seu like, seu comentário. E Deus abençoando aí, logo terá mais episódios. Positivo! Deus abençoe, Pai do Senhor.